E aí? Foi? Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Estamos ao vivo, Fábio. Vamos deixar a galera entrar ali. Muito boa noite a todos, nossos bastidores aqui. Tudo bem, equipe? Boa noite com vocês. Fala, João. Vambora. Estamos ao vivo aí no YouTube. Que coisa boa. Fala, Simone. Muito boa noite. Como você está? Eu estou Tudo ótimo, bem? E você? Se melhorar, vira festa, viu? Graças a Deus estou ótimo. Como nós estamos felizes hoje. Que presente, né? Muita honra, gente. Muita Vocês honra. não têm noção como eu penteirei uma pessoa que está aqui hoje. Acho que quantos meses, nem sei. Foram alguns, né? Foram alguns, eu até se ameacei de sequestro lá no aeroporto. Cara, Mas gente, concluiu. Apresenta nosso convidado, Simone, por favor. Então eu vou apresentar, porque eu comi muito o cérebro dele, gente. Ele é muito gente boa, pessoa super simples, o Carlos Ferreirinha, mais conhecido como Ferreirinha, e ele vai contar a trajetória dele pra nós hoje aqui. Seja bem-vindo e é uma honra te conhecer pessoalmente. Mas é um prazer, Simone, Ivan. Muito animado, né? Vocês, uma animação maravilhosa, é isso que faz tudo valer a pena, né? Na verdade? Então, estou super feliz, honrado de estar aqui. Obrigado pela paciência de vocês para que a gente conseguisse fechar a agenda. Então, é um super prazer estar aqui. Para nós vamos falar hoje do mercado de luxo, né, Simone? Vamos. Também sobre gestão e falar um pouco da trajetória dele, que é incrível. A trajetória já é de luxo. Já é de luxo. É de luxo. Olha que não é tão de luxo assim, não. E como a Simone, a gente acabou de falar, uma pessoa simples, porque a gente tem isso, né? E não conhecer, de achar que a pessoa, nossa, deve ser. E chegou aqui um cara maravilhoso, simples, humilde, gente boa. Mais um carioca aqui que eu conheci. Irmão, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado de verdade, tá? Que prazer tê-lo aqui. É um super prazer mesmo, tenho certeza absoluta disso, é um prazer. Mas que aqui a gente está regionalmente representado, né? Tem alguém de São Paulo, tem alguém de Ceará e tem alguém do Rio de Janeiro. Né? Sim, verdade. A gente está super bem regionalmente representado aqui. Fez a aposta, as 3 pontas, né? É verdade. Mas vamos lá, me fala aí, carioca. Na verdade, sou fluminense, eu sou da região fluminense do Rio, eu sou de São Gonçalo, que é o segundo maior município do Rio, o segundo município mais pobre do Rio de Janeiro. Eu já tenho uma base aqui em São Paulo há 30 anos, 30 anos esse ano, mas toda a minha estrutura é lá, minha família é de lá, toda a minha base é de lá. Então eu sou o carioca forjado, porque eu sou da região fluminense, mas também, né, minha educação no Rio, meu início de trajetória profissional no Rio de Janeiro, então é um carioca só não é da gema. É da Clara. É verdade, é da Clara. E conta aí pra gente, como foi o começo dessa trajetória aí? Olha, é assim, Ivan, Simone, apesar, né, de ter essa história toda com atividade do luxo, de ter verdadeiramente aí, são quase 30 anos da minha vida olhando para isso e trabalhando nisso, eu venho de uma estrutura social bem simples, bem humilde, venho de uma família imigrante, de pais imigrantes portugueses que vieram muito cedo para o Brasil, se conheceram no Brasil, porque minha mãe veio com 10 anos, meu pai veio com 16. A família da minha mãe veio tentando uma vida melhor, porque era um momento de Portugal, região norte, muito pobre, e meu pai veio fugindo da guerra para não se alistar, porque eram esses momentos mais turbulentos. Meus pais eram com educação apenas de alfabetização, eles só eram alfabetizados, então uma educação absolutamente sem nenhum tipo de elevação. Minha mãe doméstica, mas minha mãe foi costureira, fez tudo, e meu pai era dono de um botequim, meu pai está falecido, meu pai era dono de um boteco, de um botequim mesmo, durante 44 anos. Então, eu venho dessa estrutura, eu trabalho desde os 9 anos, tinha que trabalhar, uma questão de educação mesmo, meus pais não tinham uma outra visão das coisas, né, muito limitados, numa visão mais ampla de tudo, então tinha horário para brincar, horário para estudar, horário para trabalhar, né? Então, eu trabalho desde os 9 anos, eu fui office boy, também no Rio de Janeiro, trabalhei em hotel, fui recepcionista, aí fiz faculdade de administração, entrei como estagiário de administração numa empresa americana, que era uma empresa, na época, muito significativa, mas eu não tinha a mínima noção que ela era significativa. Eu participei de um processo de estágio, mas não tinha muita noção do que essa empresa representava. Era a maior empresa do mundo na época, uma empresa que se chamava IDS.
Eu entrei como estagiário de administração e tive uma trajetória com eles de 8 anos, finalizei como diretor-geral de marketing, de comunicação, fui levado para os Estados Unidos, fui um profissional global da área de marketing dessa empresa, morei nos Estados Unidos, e aí 2 Estados Unidos eu fui transferido para São Paulo. Então eu fui transferido do Rio para os Estados Unidos para São Paulo. Aí aqui eu assumi a direção dessa área. Depois desse período de 8 anos, eu entrei no grupo, tive um tempo sabático e não conhecia a Europa, decidi meio que me aventurar para conhecer um pouco. Eu nunca tinha viajado, né? Eu viajei só quando eu fui transferido nos Estados Unidos. E aí entrei na Louis Vuitton, também por um processo de seleção. Eu não conhecia, não sabia o que era Louis Vuitton, não tinha a mínima noção, nunca tinha ouvido falar, não sabia de porra nenhuma em relação a isso. E aí entrei, fiquei 7 anos, assumi a América do Sul, depois cuidei de toda a América Latina e Caribe e finalizei como presidente da operação. Essa história já se passaram 22 para 23 anos, eu tenho uma empresa de consultoria já há 22 anos, e aí é um pouquinho dessa história longa e curta no podcast. Mas, e fala pra mim assim uma curiosidade que eu tenho olhando de fora, porque quando você fala do mercado de luxo, você fala, nossa, uau, existe perrengues? Existe perrengues e como existe perrengues, né? Acho que tem um ponto aqui, Simone, que eu acho que é bacana, essa sua pergunta, que a gente tem que desconstruir um pouco isso, todo o arquétipo, né? Tudo aquilo que você faz na atividade do luxo é para você impactar o cliente, né? Sim. Não acho que a gente tem que tirar da cabeça que quem trabalha na atividade do luxo está sentado numa cadeira de design foda, sabe? Tá basicamente toma champanhe de manhã e come caviar. Não existe esse negócio, intocável, né? Lá em cima, com tecidos com fios de ouro. Imagina, não existe absolutamente, literalmente não existe nada disso. E aqui eu não tenho nenhuma dificuldade de falar que quando eu assumi a Vuitton era uma empresa, já operava no Brasil, essa empresa, alguns dizem que eu trouxe a Vuitton, mas eu não trouxe a Vuitton, eu fui um executivo da marca, mas quando eu assumi a marca tinha um escritório mequetrefe na Rua Augusta, que não tinha nem ar-condicionado, voavam as folhas, que as janelas eram abertas. Durante muito tempo eu não tive escritório, porque aí eu tirei esse escritório, porque não fazia sentido e tal. E aí, até com que a gente tivesse um escritório, não tinha escritório. Não, literalmente, não tinha escritório. E aí era lá na Doc Lobo, nos Jardins, a lojinha que a Louis Vuitton tinha lá. E aí, em frente dessa loja, tinha na época um restaurante chamado The Place, que era tipo um restaurante, churrascaria, etc. E esse restaurante tinha, antes de entrar no restaurante, uma varanda, que era como se fosse uma antessala, uma varanda tal, e ali era o meu escritório. Eu fazia reunião com aquele cheiro de batata frita, com cheiro de coisa do luxo, né? Cheirando de gordura, roupa, né? E a loja era pequena, a loja não tinha ainda um desenvolvimento muito grande da marca, da empresa, essa foi a minha missão. A gente não tinha nem estoque, então os produtos ficavam na loja, a região dos Jardins, até hoje, né? Chuva, aquela coisa transborda de água na Doc Lobo. Eu era chamado de madrugada para arrancar o caixa da loja, porque ia entrar água na loja, a gente tinha que enfiar as caixas todas na parte de cima. É isso, então perrengue tem tudo. Né? Perrengue em todos os lados, gente. E você contando isso, assim, porque nós atuamos numa outra área, que é o Brás, né? Claro. Um mercado mais popular, com mais acesso. Porém, olha que interessante que você disse. É necessário você começar e saber o que você quer vender. Isso aí. Porque o preço, ele não define aquilo que você vai levar para o seu público. Que você almeja onde você quer chegar, né? Olha que interessante, gente. É muito legal. Eu amo essas histórias. Mas é verdade. E tem um papo assim que é o seguinte, gente. Quando vocês falam que vocês estão totalmente ligados ao Brás e Banritira, eu tenho um cuidado muito grande. Até hoje eu estou chegando aqui, né, para estar com vocês numa imersão importante aí, que eu estava empresarial, tinham 33 empresários do Brasil todo comigo, nesses últimos 2 dias, ontem e hoje, falando de mercado, inteligência, uma série de coisas, que é um curso de inteligência de gestão comigo. E eu tenho um cuidado muito grande, mesmo tendo sido presidente de uma empresa, né, que é líder mundial de luxo, que é a Louis Vuitton, e mesmo tendo uma empresa há 22 anos, que é, de alguma forma, uma voz
nessa atividade, o mundo não é feito de luxo, hein? A gente tem que tomar um cuidado muito grande, eu tenho um cuidado muito grande, eu costumo dizer que o mundo não é feito no Oscar Freire, de São Paulo, não é feito na Garcia Dávila, do Rio de Janeiro. Se a gente fala de moda, e se a gente fala de moda que é onde vocês estão, a moda acontece no Brás, no Bom Retiro, no Agreste de Pernambuco, Caruaru, Toritama, acontece Santa no Polo, Cruz. acontece em Santa Cruz, Capibaribe, acontece em Goiânia, onde tem hoje um dos principais polos atacadistas brasileiros. Então, a moda está acontecendo aí, ali é onde é que está o centro nervoso. A gente não pode confundir isso não, o mundo não é feito de luxo não, o mundo é feito de volume, de massa, de capilaridade, de empresas populares, de empresas que lideram o mercado de penetração. O mercado o nervoso do mercado é aí, não é nessas marcas de luxo, isso daí é um recorte muito pequeno da realidade. Seria uma perfumaria, né? É uma perfumaria, né? De alguma forma é uma perfumaria e que tem muito a ensinar. Tem muitas empresas, inclusive as empresas populares, a gente trabalha com muitos projetos em empresas que são mais pautadas na penetração, na capilaridade, que não podem ser luxo, não tem que ser luxo, não precisa ser luxo, luxo não é a forma correta de fazer as coisas, é apenas um outro posicionamento. E muito daquilo que eu acredito é entender que mesmo as empresas populares, elas podem ser mais obsessivas com o seu produto, serem mais cuidadosas com a sua cadeia produtiva, acabamento, serem mais cuidadosas com o acabamento, com a matéria-prima, serem mais... A gente tem que lembrar que excelência não é um pré-requisito de quem está no luxo, excelência também é um requisito de quem está no popular. Eu também creio assim, porque eu entendo que se você é bom em algo, se der essa caneca para você colocar numa prateleira e você for bom naquilo, você vai ser bom em tudo que você faz. Exatamente. É a sua dedicação que vai definir se o seu produto tem qualidade ou não. A tomada de decisão, quando você decide ser diferenciado, excelente, especial, isso é uma decisão sua. Isso é uma obstinação, é uma obsessão de detalhes. Não importa onde você está, não importa qual é o seu segmento. Não importa, né? A gente pode sair daqui agora e ir ali na esquina, num boteco de esquina, e pedir um salgadinho que seja simplesmente maravilhoso. A gente tem que acreditar nessas coisas, tem que acreditar verdadeiramente que alcançar o patamar de fazer diferente, de fazer bem, de ser cuidadoso, de ser criterioso, de ser obsessivo, isso não é pré-requisito de luxo não, gente, isso é pré-requisito de absolutamente de qualquer empresa, de qualquer marca, de qualquer segmento. Popular não é sinônimo de que as coisas têm que ser ruins. Isso é um equívoco. É distorcido, né? É distorcido. É aquela visão. É porque às vezes a pessoa não sabe como, assim, né, vender mais aquilo. Ele coloca como se a qualidade fosse um diferencial dele. E hoje a qualidade não é mais diferencial. Ela é o mínimo. Isso aí. Não tem ponto de partida sem qualidade. Exatamente. Muito bom. A gente está falando de moda, mas você... A tua empresa, ela atua com outras empresas de outros segmentos também, né? Na verdade, a moda ela é natural, Ivan, que quando se fala de luxo, é muito natural que haja uma associação quase que imediata com a moda. Sempre teve uma relação muito forte com a moda, desde os tempos lá atrás, mas na verdade até assim, o universo da moda do meu trabalho, ele é uma parte daquilo que a gente faz. Nós temos trabalhos com todos os setores. A gente está no carro, a gente está no financeiro, a gente está em cartão de crédito, a gente está em shopping center, a gente está em varejo, a gente está em beleza, a gente está em saúde, a gente está em turismo, a gente está em hotel. A moda é um deles. Eu costumo dizer o seguinte, que eu não sou especialista em um setor. Eu sou um conhecedor do cliente. Eu entendo da jornada desse cliente. E eu tenho também um hábito de dizer, já falo aqui para todo mundo, que mesmo clientes de luxo, que muitas das vezes a gente coloca ele no Olimpo, né, que parece que... eu falo, gente, por incrível que pareça, é difícil imaginar uma coisa dessa, mas a Gisele Bündchen, que ela é incrível, que ela é o ícone da moda, mas ela deve ter mau hálito, porque ainda assim não foi resolvido, sabe? Todo mundo acorda com mau hálito, não tem jeito. Então, mesmo quem compra produtos de luxo também usa papel higiênico, gente, também escova-dente. As pessoas são reais, né? Elas são reais, então a gente tem que lembrar disso o tempo inteiro, sabe? Lembrar disso o tempo inteiro, que existe uma realidade muito maior do que aquilo que é recortado, né? Para que a gente perceba. E a gente fala dessa questão do consumo que vem mudando, relacionado ao cliente que você trabalha na moda. Esse consumo também, ele tem mudado, Ferreirinha? Como tem sido? A gente vê o mercado que nós trabalhamos, nós vimos hoje essa conscientização hoje no consumo. Na parte do luxo,
né? Vamos dizer assim. Existe também essa diminuição, houve essa queda também nas vendas? Eu acho que, na verdade, é assim, Ivan, assim, existe, a gente tem, primeiro assim, consciência de consumo não tem a ver com queda, né? Queda tem a ver com dinâmicas de mercado, né? Nos momentos que os mercados ficam mais nervosos, né? Com mais obstáculos, com mais adversidades, evidentemente, isso gera mais retração de consumo. E quando a gente fala de, principalmente, atividades e segmentos e marcas mais populares, elas acabam sofrendo mais esse impacto porque falta dinheiro na mão das pessoas, né? A gente tem que lembrar que o cobertor é curto, né? Você precisa descobrir o que você cobre, se você vai cobrir o ombro, se você vai cobrir o pé, alguma coisa vai ficar com frio. Então, evidentemente que no popular, todas as vezes que existem mais movimentos de mercado, tudo aquilo que é mais popular, tudo aquilo que é mais massa, tem um impacto maior, porque quando se você tem R$5, você tem que tomar a decisão, o que você vai fazer com R$5. A gente tem que falar que quem tem possibilidade de consumir luxo, esses R$5 não são 5, são 50. Então aumenta a sua possibilidade de consumo, aumenta a sua possibilidade de tomada de decisão. Então eu acho que são duas coisas. A gente vive um mundo em profundas movimentações muito aceleradas. Os últimos anos foram anos muito desafiadores e continuam sendo desafiadores, que aqui é importante para toda a audiência de vocês, que isso não é uma questão brasileira. As taxas de juros estão elevadas no mundo inteiro. Nós estamos com a pior taxa de inflação no mundo desde a Segunda Guerra Mundial. Isso não é apenas Brasil. As dinâmicas políticas, que no Brasil também foram alteradas, estão sendo alteradas em quase todos os mercados. Olhem a Argentina, que está ao nosso lado. Olhem agora a Holanda, que foi nesse final de semana, a mudança significativa do governo lá depois de muitos anos. Então nós estamos diante de mercados no mundo como um todo, que está acontecendo muita alteração, que está acontecendo muita transformação, e isso está gerando mercados mais nervosos. Agora, existe um outro lado, que é consciência de consumo. Acho que alguns mais, outros menos, mas nós temos que lembrar que todos nós, alguns mais, outros menos, nós evoluímos, né? O ser humano evolui. Então tem hora que a gente costuma ser um pouco mais consciente, demandar mais qualidade, demandar marcas mais responsáveis, não ter mais paciência com quem faz mão de obra escrava para ficar costurando o produto, né? Porque essa conta chega. A gente tem que acreditar algumas coisas, aqui aproveitar o momento aqui de vocês, e tem que acreditar que todas as vezes que a gente opta a comprar um produto que parece ter qualidade, com preço muito baixo, alguma coisa aconteceu nesse caminho. Alguém saiu perdendo, né? Alguém está sendo esmagado, oprimido, espancado, preso, porque é uma conta matemática, né? Não existe milagre nessas coisas. Fechar a conta. Não existe fechar a conta. Então, acho que a gente tem também assumir cada vez mais, alguns papéis importantes, né? Ter essa conscientização, né? Exatamente. E para a galera que fala sobre o mercado, você deixaria algo aí de dica para gerar esse desejo, gerar emoção, que é uma curiosidade muito que eu vejo você falando bastante. Como que você faz para nossa audiência, o produto crescer, né? Isso, para a tua audiência entender a linguagem ali que você está querendo passar. Você já deu uns toques aí referente que, independente de onde você esteja, isso tem que começar. Claro. Já ter essa preocupação, cuidado. Mas e para frente disso? Sabe que eu digo que, na verdade, é uma dimerização. Vou usar esse termo dimerização. Dimerização é quando a gente tem lá o botãozinho que você aumenta a luz e diminui a luz. Então, quando você está na atividade do luxo, você dimeriza isso mais elevado, né? Os códigos são mais elevados. Quando você está no popular, você coloca essa dimerização para baixo, mas não muda aquilo que você tem que fazer. Então, o que eu vejo é o seguinte, e vocês que têm muita experiência nisso há muitos anos, nós fomos educados, e não é na moda, qualquer segmento, nós fomos educados a sermos impactados pelo produto e pelo serviço. Então, quem tinha produto bom tinha vantagem competitiva. E a verdade é que quando a gente olha para trás, a gente tem que admitir que, de uma forma geral, os produtos eram ruins. Liquidificador dava problema. Alguns de nós vão lembrar, e tenho certeza disso, que a gente via carro furando o pneu o tempo inteiro. E um dos resultados disso é que tinha sempre um borracheiro em algum lugar. Vocês perceberam que a gente nem vê mais borracheiro?
Né? A gente não consegue mais ver a porra do borracheiro. Né? Quando você precisa. Se furar o pneu, você não sabe o que vai fazer com aquela merda. Porque você não consegue mais ver borracheiro. E você lembra como é que era o borracheiro? Que enfiava aquele pneu naquela porra daquela bacia, aquela banheira, rodava para bochar as bolinhas, para aparecer onde estava o furo. O que acontece é que os pneus evoluíram. Os pneus subiram de qualidade. Eles já não furam da forma que furavam antes. Então, é o mesmo que acontece com moda. A gente vai lembrar, Simone, de algum tempo atrás, que a gente ia nas lojas e as lojas eram lotadas de costureiras para consertar os produtos que eles já vendiam dizendo que ia dar problema. Eles diziam, olha, esse produto tem dado, a gente tem percebido que tem descosturado. Quando acontecer, volta aqui que a gente vai resolver. A gente olhava e a gente falava, porra, essa loja é incrível, né? Porra, eles são incríveis, né? Eles já falaram que vão resolver o problema. Olha que coisa louca. Hoje, quem consegue ir numa loja e falar, mesmo que seja popular de luz, alguém sai da loja e fala, olha, vai dar problema. Sai correndo. Ninguém consegue fazer isso. Então, o que eu falo é o seguinte, Ivan, competir dizendo que tem um produto bom, um serviço bacana, gente, é muito pouco. Passou, né? Não importa para mim se está no Brás, não importa para mim se está onde que for, falar para mim que a loja, seja ela qual for, no atacado, no varejo final, não tem um atendimento bacana, gente, por favor, do lado tem alguém numa cafeteria vendendo uma xícara de café com espuminha de leite desenhado, uma porra de um café dando show de atendimento em xícara de café. Então, não é mais suficiente apenas competir dizendo que você tem bom produto e bom serviço. Então a gente tem que subir isso. Eu tenho que garantir que o meu produto e serviço seja no mínimo bacana, só que eu tenho que ser mais cuidadoso com informação de moda, eu tenho que ser mais cuidadoso na forma que eu apresento, eu tenho que ser mais cuidadoso na comunicação, eu tenho que ser mais cuidadoso nos estímulos emocionais, ou seja, não apenas falar do produto, da qualidade, mas falar de estilo, de falar de criação, de falar de inspiração. Nós temos que ser mais capazes de colocar essas possibilidades de competitividade não somente na informação técnica do produto, mas na forma que a gente faz uma vitrine, na forma que a gente faz na um construção VM, inteira, né? É a construção do todo. Então nós estamos cada vez mais estimulados pelo impacto do todo e não apenas se o produto é bom ou o serviço é ruim. Então a minha dica, a minha recomendação é que a gente tem que tomar muito cuidado, Ivan e Simone, e não importa se as empresas são grandes, pequenas, minúsculas ou autônomas. A gente muitas das vezes toma uma decisão de fazer um investimento para comprar um rolo de tecido incrível, a gente toma a decisão de fazer um investimento numa máquina de costura, mas aí você precisa contratar alguém para fazer um post no seu Instagram, você demora 5 anos. Para tomar a decisão de contratar alguém do marketing, você demora 10 anos para contratar alguém para fazer um vídeo, você demora... Não faz sentido algum, né? A gente está olhando só. Então, mas eu não tenho dinheiro suficiente. Olha para os seus números e faz a alocação. Esse é um exercício financeiro que tem que ser feito, porque não basta mais apenas ter a máquina de costura fora. Você também tem que ter um vídeo bacana, você tem que ter uma foto bacana, você tem que ter uma luz bacana. Não dá para ficar botando produto. Tem que respeitar um pouco mais as condições de trabalho. A gente não tá, gente, Deus meu, não dá mais para admitir quando se descobre essas empresas trancafiando gente para ficar costurando. Isso não dá existe para tolerar mais. Não dá mais para tolerar uma coisa dessa, né? E outra coisa, assim, complementando, né, o que você disse, tudo isso que eu percebo que as pessoas acabam negligenciando é conhecer o seu público. Isso aí. Porque adianta você fazer isso que vira uma arma, falo que é um tiro de canhão, assim, laser. Pra quem que você vai atirar, Simone, se você não conhece? É muito bom essa sua reflexão. Eu tenho uma obsessão, assim, junto com meus clientes, e até lá no meu escritório, o meu time de consultoria, geralmente a gente usa essas perguntas, né? É para quem, por quê? Para quem e por quê? Nós temos que tomar uma decisão. Por que a gente existe? Por que nós estamos fazendo esse produto? O que nos levou a fazer isso? Eu cheguei hoje aqui com vocês, a minha principal curiosidade é saber, mas de onde veio esse podcast? Por que vocês tiveram essa vontade? Como é que vocês conheceram? Isso é exatamente o que a gente tem que fazer. A gente não pode apenas construir produtos e costurar uma porra de um produto bacana. Só porque eu gostei, né? Só porque você gostou. Você tem que deixar isso claro. Por que você está fazendo isso? Qual a sua intenção? Qual é o seu propósito? Né? Qual a sua vontade? Qual é o seu tesão? Qual é a sua motivação disso tudo? Essa é uma parte. A outra a gente tem que tirar da cabeça que a gente tem que existir para vender para todo mundo. Isso não é verdade. Tem clientes que não são para nós, tem clientes que não vieram para comprar nossos produtos. Então a gente tem que ter mais coragem
de determinar para quem que nós estamos vendendo. Porque para quem a gente está vendendo, a gente joga nossa força e na energia para vender para esse volume de pessoas nicho, que estão dispostas. Isso não está relacionado a preço, né? Não é uma questão não tem a ver com preço. Não tem a ver com preço, né? Não adianta falar que vai vender queijo para todo mundo, que tem gente que não come queijo. Eu não como queijo, porra. Então não adianta ficar cismando que vai vender queijo. Eu não como cebola, viu, gente? Não adianta vender cebola para você, não adianta vender queijo para mim. A gente tem que tomar cuidado com isso. Não adianta, né? Não adianta a gente achar que todo mundo tem que comprar nosso produto. Não é assim. A gente tem que determinar um pouco mais as nossas estratégias, entender, até porque isso tira parte do sofrimento, isso ajuda parte do investimento, tira o sofrimento e ajuda no investimento. Porque quando a gente acha que a gente pode tudo, vender para tudo, tá em todos os lugares, isso é uma esquizofrenia. É uma loucura mesmo. Não vai acontecer. E trazendo isso pro micro, né, um exemplo, acho que uma analogia, eu gosto de analogia. Eu também, bastante. Tipo assim, se você, ou pode ser para um relacionamento ou um amigo secreto, você tira alguém, você não vai pesquisar o que ele quer ganhar? Muito bom isso. Excelente isso. Eu acho que é mais ou menos o posicionamento de mercado, ele funciona excelente assim. Isso que eu falei. Você sabe que eu tenho o meu jeito, né, Ferreirinha, de ser. Eu pego meus clientes, mas assim, eu bato neles quando eles falam. Acho que chega no final do ano, decide escolher os seus clientes principais e manda vir para todo mundo. Eu falei, vocês são loucos? Aí manda vir para quem não bebe, manda vir para quem está saindo do Alcoólicos Anônimos, manda vinho para quem está internado. Vocês são malucos? Não consegue entender um pouco mais, gente? Para quem vai mandar vinho, não consegue pelo menos entender quem toma vinho, quem não toma vinho? Pelo menos para tomar a decisão. Para um você manda vinho, para outro você manda uma água mineral bacana, estilizada, seja lá o que for. Doce para diabético. Seja lá o que for, né? Então a gente tem que ter um pouco cuidado com isso, porque eu falo que uma das piores coisas é quando a gente dá de presente para alguém alguma coisa, que o indivíduo vai pegar o seu presente e dar de presente para o outro, porque ele faz regift, eu falo regift. Ele dá um gift para outra pessoa, ele dá um presente para outra pessoa, porque ele não viu valor naquilo, ele não viu valor nenhum naquilo. Então tem que tomar um cuidado com isso, né? Eu gosto bastante dessa analogia, né? Bastante. É a mesma coisa quando você começa um relacionamento. Né? Você começa um relacionamento, você precisa entender um pouco mais, né? Absolutamente, da pessoa, para você conseguir encantar, surpreender, né? Gerar um pouco daquele entusiasmo. É exatamente isso, dá um frio na barriga. Porra. Não, veio mais uma analogia aqui, gente. Sem aguentar. Não, a analogia é muito bom. Gosto bastante. Vamos pegar os pet shops, porque eu sou gateira, amo gatos, né? E eu fico vendo o pessoal que gosta de gato, gasta tanto dinheiro com gato, e o gato gosta de brincar com tampa de caneta, frufru de cabelo, né? Aí a pessoa vai gastar um dinheirão com um presente pro gato, porque ela gostou, nem é ela que vai brincar. Exatamente, né? Mas também não dá para dialogar com o gato, né? Para perguntar o que o gato gostaria de ter. É só observar o comportamento. Exatamente isso. Por isso eu digo, aí você observa o comportamento. Exatamente isso. Sobre isso a gente vê algumas marcas, quando ela não tem cuidado com esse critério de conhecer o seu cliente, a gente vê muito nossos clientes sofrendo com isso, porque ela quer atender todo mundo. Ela quer atender todo mundo. Ela não definiu, aí vai fazer um evento. Isso aí. Ferrou. Ela não, é desespero. O que eu faço agora? E o desespero daquela coisa de festa de aniversário, que parece que ninguém vai aparecer. Parece que ninguém vai aparecer, você tem a sensação de que esqueceu de alguém. Acho que eu comprei muito salgadinho. Exatamente isso. Vai sobrar comida. E você ou não tem o suficiente. Ou você faz lá um convite, não sei se eu mando online, definição, exatamente quando você entende. Porque assim, a gente compreende quando se você tem já definido isso para você, que eu atendo a prefeito, porque a gente, vamos falar da cidadezinha pequena lá, né? Eu já atendo a mulher do prefeito, mas eu atendo a empregada doméstica, você tem que ter essa conscientização. Exatamente isso. De quem é você. Você tem que ter essa... Porque não há problema nisso. A gente deixa muito claro isso para os nossos clientes. Não adianta você ficar imaginando coisas que você vê na internet, eu bato muito nessa tecla, porque as pessoas você tem que trazer para dentro da tua realidade. Você não pode pegar o Ferreirinha com esse tanto de informação sensacional que você tem, conhecimento, muito conteúdo, mas ela tem que trazer para a realidade dela, entender o que funciona. Ivan, você trouxe duas coisas aqui que eu vejo que são muito importantes. Assim, eu vou fazer aqui um spoiler, um teaser. A gente gosta assim. Gosta, né? Gosta. Vou fazer aqui um spoiler, Simone animada. Muito. Eu vou fazer um spoiler para vocês. Quando chega no final do ano, nós organizamos o que eu chamo das minhas principais reflexões estratégicas, que é para o ano seguinte. E nós juntamos os nossos clientes, os nossos prospects, parceiros, etc., e realizamos um evento onde eu apresento as minhas principais inquietações e provocações e apresento meus direcionadores, pilares. Para o ano que vem, de 2024, nós já realizamos esse evento, que é um evento ainda fechado, eu ainda nem publicitei isso, ainda nem comuniquei isso de forma pública nas redes, etc.
nós temos alguns direcionadores e alguns pilares para o ano que vem. E um deles, eu estou chamando de, o ano que vem, eu estou dizendo que um dos pilares estratégicos é eficiência operacional. E eficiência operacional é quando nós verdadeiramente nos preparamos. Então, é isso que você comentou da preparação, do estudo, do entendimento para quem que a gente está vendendo, o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo, ser mais criterioso e cuidadoso com isso. Esse é um dos pilares que eu estou considerando fundamentais a partir, isso já deveria, mas cada vez mais a partir do ano que vem, porque nós estamos em mercados de muita mudança, os custos vão continuar subindo, a gente tem que estar mais atento a tudo isso. Então estou chamando de eficiência operacional. A outra coisa é o seguinte, todos os anos nós temos um tema, inspiração, que é o nosso tema que determina o nosso ano. Então eu faço isso dos 23 anos da minha empresa, são 14, 15 anos que nós temos um tema principal do ano, que é o nosso tema inspiração. E para o ano que vem, o nosso tema inspiração, ele veio como resultado dessa reflexão que você trouxe, que eu vou usar 2 termos que você trouxe. Eu estou construindo isso e falando, né, que a gente tem que ser muito cuidado quando a gente gera no nosso negócio, na nossa empresa, com nós mesmos, na nossa vida, uma relação de utopia e distopia. A utopia é quando a gente acaba criando uma percepção e uma sensação que existe sempre uma realidade que é melhor do que a nossa. Então a gente faz o produto que a gente quer porque a gente acredita que existe algum mundo super bacana, paralelo, que é um mundo imaginário paralelo, imaginário, que é o mundo de Bob, aonde que ele vai comprar o super nosso produto, vai amar tudo. Isso que eu chamo da utopia. Isso que eu chamo, né? Isso é utopia. A utopia que existe uma realidade que ela é melhor, que ela é uma fantasia, mas ela não é real. E a distopia é quando nós transformamos isso no caos. A distopia é exatamente a ausência por completo da realidade. Isso vira um caos. É quando você verdadeiramente se perde. Então, para o próximo ano, já vou me adiantar aqui com vocês, depois se alguns aí entrarem em contato comigo e de alguma forma nas redes, etc., o nosso tema para o próximo ano, a gente diz, entre a utopia e entre a distopia, existe um outro lugar que se chama eutopia. Eutopia é uma palavra que vem do grego, que quer dizer o bom lugar. E eu estou construindo isso e dizendo, né, essa vai ser minha voz forte no ano que vem, então isso só vai ser no ano que vem, mas eu estou começando a trabalhar isso e estou falando aqui para vocês, o nosso tema inspiração no ano que vem é dizer para os nossos clientes, para nós mesmos, individualmente e também profissionalmente, dizendo, encontre o lugar que te faça bem. Existe um lugar que não é o lugar dessa utopia virtual, dessa utopia dessa realidade não existente. A gente tem que tomar decisões onde a gente se sinta em paz, onde a gente faz os nossos projetos sem olhar muito para o lado, acreditar um pouco mais nas nossas verdades, nas nossas intenções, nas nossas inspirações. Então, para o próximo ano, o nosso tema é Utopia 2024. Existe um lugar, e esse é o lugar que a gente deveria achar onde que a gente se sente bem, com o nosso produto, com a nossa marca, que é o ponto do equilíbrio. Gostei, você só vai dar um pilar de spoiler? Por enquanto só. Eu já estava anotando aqui, eu falei, vamos embora, vamos para mais. Vamos aproveitar e falar então um pouco de futuro, você já deu esse spoiler. O que você espera aí para o futuro, do mercado no geral? Vamos falar do luxo. Eu vejo o seguinte, Ivan, vamos falar um pouco do todo, assim, o luxo para mim, ele não é diferente do que acontece em qualquer outro segmento. Eu não tenho nenhum tipo de perfil profissional que eu romantize e poetize o luxo como se fosse uma coisa meio pautada no patamar do altar da igreja, ou do templo, ou do culto, que a gente tem que ficar ali adorando e orando. A atividade do luxo é uma atividade profissional, e ela está no mercado, ela lida com um consumidor mais resiliente, ela lida com um consumidor mais resistente, seja ele por hábito, seja ele por dinheiro disponível. Eu uso a atividade do luxo como uma inspiração, não porque eu acredito que todo mundo tem que ser luxo, isso não é verdadeiro. Eu acredito que todo mundo pode aprender com a atividade do luxo. Então, eu posso ser uma empresa bem popular de qualquer região do Brasil, mas eu também poderia entender que existem marcas de moda como Chanel que existem há 113 anos. Existe uma marca de moda Gucci que existe há 103 anos. Existe uma marca Louis Vuitton que existe há 169 anos. Que existe uma marca Hermès
que é familiar até hoje, que existe há 189 anos. Então, nós podemos aprender um pouco com isso. O que essas empresas conseguem fazer que se mantêm tão bem sucedidas durante quase 2 séculos? Tanto tempo, então, né? O que eu digo é, a gente não precisa ser Louis Vuitton, mas a gente pode aprender um pouco com isso, com essa qualidade, com essa excelência, com essa obsessão de detalhes, com essa preocupação de fazer diferente, e a gente faz na nossa realidade. Então, olhando para o mercado de uma forma geral, eu vou te dizer o seguinte: eu olho à frente, tenho dito cada vez mais, Ivan, que nós deveríamos jogar mais a nossa energia nas janelas de oportunidade. O que eu quero dizer com isso? Os desafios, eles vão continuar sendo desafiadores. Nós estamos... Deixa eu construir isso de uma outra forma, né? A gente está aqui num ambiente de informação que é o podcast. Conhecimento é cumulativo. O que isso quer dizer? Cada vez mais nós estamos numa era de hiperconectividade, que nunca teve tanta informação disponível. Olha aí, o podcast não existia no passado, vocês agora têm o podcast ModaCast, é muita informação. Então o que acontece é que essa quantidade de informação disponível, o conhecimento é cumulativo. Então nós vamos aprendendo e vamos acumulando. No passado, nós não tínhamos canais de distribuição dessa informação. Alguns de nós aqui, possivelmente nessa mesa, fazíamos trabalho de escola na biblioteca pública da cidade, né? A gente tinha ausência dessas informações, não mais hoje. Então, conhecimento cumulativo sendo compartilhado cada vez mais em diversos canais e sem custo, é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos compartilhando conhecimento de forma grátis para uma série de pessoas. Então, conhecimento cumulativo compartilhado de forma mais rápida em diversos canais vai aumentar a velocidade das rupturas, da transformação, das mudanças, porque é muito mais gente sabendo coisas. Então, você vai muito rápido. E muito rápido. Então, eu vejo que para os próximos anos a gente tem que estar mais cuidadoso, que esse ritmo de mudança será mais acentuado. Então, para isso, nós temos que jogar a nossa energia nas janelas de oportunidade, porque os custos, as inflações, as mudanças de governo, as guerras, vou falar uma outra coisa, que para moda, vestuário, texto, confecção, vai ser um desafio para todo mundo. Mas para esse segmento que lida com estações, que lida com temperaturas, né, a roupa do frio, a roupa do verão, nós vamos ter desafios climáticos que serão as coisas mais absurdas. Essas tempestades, esse verão de 60 graus, isso muda tudo, né? Isso muda a forma que você se veste, isso muda a forma que você vai se... Então, cada ano ficando mais curto. Exatamente isso. Nós teremos desafios climáticos muito grandes. Então, se a gente se permitir apenas olhar para isso, eu chamo isso da síndrome de Hard. Hard, não sei se vocês vão lembrar aquele desenho. Exatamente céus, isso. Ó vida, ó céus. Eu falo isso para minha equipe, eu falo isso para mim mesmo e eu falo isso para meus clientes. Toma muito cuidado com a porra da síndrome do Hard. Ó vida, ó céus, ó vida, ó céus. Então, fica atento e alerta a todos os problemas e obstáculos, mas joga energia na janela de oportunidade. Tem pessoas alcançando patamar de consumo nos 60, 70, 80 anos de idade. A gente está vivendo uma explosão de consumo numa faixa etária que não consumia, que está envelhecendo bacana, que está envelhecendo com produtividade, com energia. Então a gente passou a ter clientes de 60, 70, 80, 90 anos com uma baita de uma energia, com vontade de consumir. A gente tem uma geração mais nova que é influenciadora, que está com muita informação na mão. Então nós temos muito mais janelas, tem regiões do Brasil que não existiam no passado e passaram, para quem trabalha com atacado, dá para distribuir produto para regiões que nem eram importantes no passado no Brasil. Então vamos olhar para janelas de oportunidade, porque é aonde que eu vejo que estará os desafios mais interessantes para os próximos anos. Ou você sente e chora, você vai lá e faz essa diferença. Ou então vai lá, chora, mas vai fazendo ao mesmo tempo. Chora, tem as 3 resolve. opções. Exatamente, chora, exatamente isso. Chora, toma um banho frio, acorda outra vez. Gente, no final do dia, ninguém vai fazer por nós o que a gente tem que fazer por nós. Ninguém vem te salvar. Então você toma banho, acorda, dorme, acorda de manhã. É isso. E toma todos os dias o que eu chamo aí de um trago de lucidez. Vai lá, bebe um copinho de lucidez e pensa, porra, talvez o meu produto não seja tão incrível assim, eu tenho que aumentar um pouquinho mais isso. Talvez eu tenha que ser... Baixar o ego, né? Fica um pouco mais lúcido, né? Abaixa um pouquinho a bola. Abaixa um pouquinho a bola, que não é isso, né? Vamos falar de deitar, dormir, tomar banho em conforto? Vamos embora, João. Bora falar de Até conforto. Onde vai isso daí? Deitar, dormir, conforto? Hotel LM. Muito bom. Nosso patrocinador. Muito bom. Aqui, parceiro nosso. 25 anos, Hotel LM, galera.
sua casa em São Paulo, conforto, segurança. Certo, Simone? Onde estamos localizados? Fala dessa localização sensacional, Simone. Gente, pensa num lugar estratégico, porque ele está bem ali no miolinho do Paris, na rua Doutor Ornelas, número 250. E lembrando que ele tem uma segurança exclusiva, né? Porque o pessoal faz compra, sabe, Ferreirinha no Brás, e carrega um monte de sacola. Mas ele pode deixar no hotel que ele tem uma chave e um lugar que ele pode guardar que é super de segurança. Não falem pra mim essas coisas como se eu não soubesse que isso existisse, tá? Você tem que traduzir que as pessoas usam sacola. Eu tenho muitas pessoas da minha família que durante anos e anos vinham pra São Paulo. Sério? Claro, iam pra lá pra fazer as compras. Iam de madrugada, vinham no ônibus. Eu sou um especialista disso daí, tá? O Hotel LM é isso aí. Temos lá embaixo, no subsolo, tem depósito com cadeado, que você pode deixar sua mercadoria e câmeras. E voltar muito tranquilo para suas compras, porque você vai encontrar conforto e segurança e uma qualidade do atendimento sensacional, tá? Dá uma passada lá, Rua Doutor Ornelas, número 250. E nas redes sociais, fica ligado também, tanto na deles quanto na nossa, existem muitas promoções, né, Simone? Que a gente posta direto. Diárias. Gente, uma coisa que o Ivan gosta lá é o café da manhã. Top! Também, tá? Você sabe que eu sou da carne de sol, né? Então é o seguinte... Já de manhã, no café da manhã. Já de manhã, cara, tô acreditando. Com cuscuz, né? É cearense, né? Cearense. Total. Total. Nordestino então, não tem jeito, não. Segue muito lá o Hotel LM, sua casa em São Paulo. Vambora. Já falamos aqui de futuro, vamos falar, porque assim, existe algumas pessoas que estão nesse mercado que a gente está aprendendo agora, que não existe essa separação, porque o luxo é uma definição que está em você. De posicionamento. Posicionamento, né? Então assim... Você viu que a gente já recebe luxuoso. Já tô aprendendo também uma coisa aí, não sabia disso. Porque assim, essa visão do posicionamento por luxo, porque quando a gente fala de luxo, já traz muito essa coisa do glamour pra nós, né? A gente já imagina que tu tem que ter uma loja impecável que você tem. Então, como a gente consegue até passar para esse cliente, como ele se posicionar de uma forma visual na loja dele? Ivan, é assim, eu acho que o primeiro ponto é dizer o seguinte: o luxo, ele é uma estratégia de elevação. Então, se nós falarmos da atividade do luxo, o grau dessa excelência, dessa impecabilidade, desse conceito extraordinário, ele é elevado. Então, essa é uma verdade, essa é uma realidade. O que nós temos que entender é que nem todo mundo tem que passar a ter isso para ser bem sucedido. Então, eu posso usar esse código de luxo mantendo uma prateleira melhor apresentado, na forma que você tem alinhamento e as roupas dobradas. Eu posso ter uniformes mais decentes no sentido da limpeza, no sentido do tecido, no sentido de não permitir as suas equipes terem uniformes que estejam sujos, que terem amassados, que estarem abarrotados. A gente pode usar esse código da excelência do luxo a ter uma apresentação pessoal um pouco mais cuidadosa, né? Os homens que trabalham precisam aparar sobrancelha, tirar pelos de nariz, né, cortar os pelos excessivos da orelha, né, a gente pode ser mais cuidadoso com isso, né, as meninas serem mais cuidadosas com tintura de cabelo, com unha, com apresentação pessoal. Então nós podemos usar esses códigos da excelência na nossa realidade para aumentar os nossos estímulos visuais do nosso produto, da nossa loja, da nossa fachada. Existem duas formas. Eu posso fazer a mesma sacola, onde eu posso ter um desleixo com a identidade visual da sacola, e eu posso fazer a mesma sacola no mesmo valor, mais cuidadoso, mais criterioso, mais carinhoso com aquilo que eu vou fazer. Então eu posso ser um pouco mais carinhoso com a fachada da minha loja, eu posso ser um pouco mais carinhoso com o cuidado do uniforme da minha equipe, eu posso ser um pouquinho mais carinhoso na forma que eu vou fazer um atendimento, ser mais atencioso, ser mais respeitoso. Tudo isso são códigos de excelência que pode... Agora, isso eu não estou dizendo que numa marca de luxo as pessoas não são mal atendidas. Isso tem a ver com pessoas, não tem a ver com o luxo, não tem coisa. Você tem trocador de ônibus que é amoroso e você tem trocador de ônibus que é grosseiro. Não tem absolutamente nada a ver com o luxo, se tem a ver nos Jardins ou se está no Brás. Até porque que a gente... vê muita reclamação sobre isso da galera de atendimento no geral, mas principalmente porque eu acredito que a pessoa já vai com essa mentalidade de chegar naquele ambiente, de ir nos Jardins. Exatamente.
É igual a cena de Uma Linda Mulher do filme, né? É Quando ela exatamente entra no- isso. Mas eu acho que tem um ponto super importante, que é exatamente o que vocês estão dizendo, mas é assim, eu tenho um cuidado muito grande. Vocês acham, vou fazer aqui um exercício, vocês acham que realmente vai ter um presidente de uma empresa, vamos fazer agora aqui um exercício, vocês gostam da trajetória do Louis Vuitton, vocês acham que em algum momento existe um presidente mundial da Louis Vuitton que faz uma reunião na segunda-feira com o time e fala o seguinte: essa semana a gente vai decidir o nosso pacote de maldade, então nós vamos tomar algumas decisões. Eu gostaria de tantas pessoas serem maltratadas nessa loja, eu quero saber quantas pessoas vão ser cuspidas. Gente, isso não existe. Não existe. Isso não é uma direção de empresa. Acho que não. Sabe quem é que faz isso? São as pessoas. Pessoas que assumem papéis, e quem trabalha principalmente na atividade do luxo, eles ficam inebriados por isso. Ele dá um vendedor que vai pegar um ônibus, vai pegar metrô, mas quando ele está naquele personagem da atividade do luxo, ele se acha tão importante quanto o cliente. Então ele toma a decisão visualmente se ele vai ou não vai atender aquela pessoa. Ele se acha maior que a marca, né? Eu falei, ele é totalmente louco, isso não tem nada a ver com a marca. Não tem nenhuma marca que vira para um vendedor no ouvido dele e fala: maltrata esse, Esse que entra espanca aí, esse. é a hora dele. 10 pontos se você derrubar Porra, esse aí. Exatamente isso, né? Não é boliche, né? Joga a bola, você vai matar. Não existe uma coisa dessa. Isso é um indivíduo que perde a noção, isso é falta de gerenciamento, isso é falta de cuidado, de liderança. Tem uma série de questões nisso. Agora, também isso é verdade no consumo popular. Quantos de nós não foi maltratado por um garçom na porra de um boteco de uma espelunca? Quantos de nós não foi maltratado por alguém vendendo a porra de uma batata no mercadinho de Várias esquina? vezes. Não tem nada a ver com luxo. Não tem nada a ver com luxo. Não tem nada a ver com luxo. Tem a ver Eu tenho com pessoas esse cuidado mal de dizer. amadas e mal Tem a ver resolvidas. com Estão seja no lá lugar, quem for que não tá no lugar que gosta. Exatamente isso, né? Isso Seja tem a lá ver quem com for. até você, uma frase que eu falei aqui nos bastidores, que a informação liberta, e quando liberta, ela Isso aí, Empodera. empodera. Isso está muito voltado para os nossos clientes aí, nossa audiência, para você entender que você precisa buscar essa informação até para ser treinável, porque as pessoas elas têm esse costume também, de reclamar sobre esse tipo até de atendimento, por ela não preparou. E às vezes aquela na loja pessoa. dela tá acontecendo isso e tá embaixo do nariz Tá dela. embaixo do nariz E dela ela e não ela faz não nada. consegue. Preparação é tá- tudo, gente. Informação é tudo. Eu sou resultado disso. Eu venho de uma estrutura social absolutamente muito simples. Eu venho de uma estrutura social onde eu trabalhava como office boy. Eu não sou um indivíduo de talentos, eu não sou um indivíduo de dons. Eu sou um indivíduo de exercício, de obstinação, de disciplinado, focado, inquieto, provocado. Ariano. Triplo Ares. Bem ariano. Então vamos deixar claro aqui para toda a audiência 101 que uma Ares, coisa é ser Ares. Ares, a outra coisa é ser triplo Ares. Eu tenho o planeta, eu tenho o Sol, eu tenho a Lua, eu tenho todo Meu tudo em Marte Ares. é tá tudo em estrela. Ares. Então eu sou, Líder quando a da- pessoa diz que Ares é fogo, na verdade eu sou a fogueira, não sou nem o fogo, eu sou Você é um incêndio. a fogueira, eu sou incêndio por completo. Então, aqui tem um ponto, Ivan, que você traz o seguinte: aquilo que me fez verdadeiramente ser capaz, e eu não tenho nenhuma dúvida em relação a isso, o que me fez alcançar um patamar profissional que de alguma forma eu construí ao longo da minha jornada. Eu tenho uma empresa que tem uma voz de liderança na região da América Latina, fui executivo de 2 empresas multinacionais, não foi porque alguém me deu algum emprego. Eu nunca fui apadrinhado, eu nunca tive nenhum tipo de conhecimento, eu não venho de nenhuma estrutura social e nem acadêmica, porque eu estudei numa das escolas mais de São Gonçalo a minha vida inteira. Informação. Informação é o que te faz capaz de ir além. Informação liberta, e quando te liberta, te empodera, te dá poderes. Conhecimento te faz ser capaz de acreditar que você é imbatível. Então, aqui, empresas, marcas, gestores, seja o vendedor, seja o dono, seja a costureira, seja o manobrista, seja quem está limpando, a coordenadora do meu escritório, que trabalha comigo há 25 anos, desde a época de Vuitton, ela era faxineira, limpava vaso sanitário e era copeira. E ela é coordenadora administrativa do meu escritório, que é a Kátia Rocha, e ela mora depois de Capão Redondo. Depois de Capão Redondo, eu digo que tem até imigração. Você apresenta o passaporte, ultrapassa a barreira, passa pela alfândega, não é verdade? Então, e ela demora 2h30 para chegar, 2h30 para voltar. São quase 5 horas do dia dela em transporte. E ela é coordenadora administrativa.
Isso não é talento, isso é obstinação, é disciplina, é acreditar que pode mais, é se colocar disponível. Informação liberta e empodera. Não importa a posição que a gente está. Então, donos de empresas, costureiras, confeccionistas, videomakers, se informem, leem mais, assistam mais seriado. Ferinha, eu tenho dificuldade de ler livro. Aprende. Ninguém nasceu sabendo ler livro, porra. Não, quando você nasce, não vê um médico que olha pro bebê e fala, não, nasceu um leitor. Esse não vai ler, você para. Nem se então, começar com uma página por dia. Mas eu falo isso. Lê uma página por dia, lê uma página por mês. Não, Ferinha, mas eu tento ler livro e não consigo. Eu durmo. Lê o livro em pé. Quero ver dormir. Fica em pé, fica lendo o livro. Desculpa, né? Assiste podcast, ouve podcast como tá fazendo aqui, bota no rádio do carro, bota tomando banho. Lê um livro, assiste um seriado. O dinheiro está curto, não importa. Pega 2 esquinas à frente e vai visitar a cafeteria nova. Vai na padaria nova que abriu no bairro. Entra numa farmácia. Mas estou sem dinheiro para comprar. Vai lá e pentelha a vida dos vendedores. Eles não fazem isso com você? Vai lá e faz. Vê como é que o indivíduo está vendendo. Vendendo de forma diferenciada. Vai lá, faz isso. Eu fiz muita coisa na minha vida de não ter dinheiro em determinado momento, eu precisava aumentar a informação, eu ia para os restaurantes bacanas, e eu não tenho vergonha de dizer isso não, ia para os restaurantes, sentava no restaurante, falava, eu só vim comer uma sobremesa e tomar um café, eu queria observar o movimento, eu queria observar o que estava acontecendo. Até sair fora do seu mercado. O dinheiro era curto, eu ia lá e fazia aquilo que eu podia, então a gente tem que ser capaz de observar essas coisas. Vai ver a nova loja do McDonald's popular que abriu. Vai lá na Paulista, ver o que abriu aquela loja absolutamente extraordinária, vai visitar. A gente não precisa ter dinheiro para essas coisas, a gente precisa ter vontade. Boa vontade. É totalmente diferente. Ferreirinha, tem 2 perguntas ali para vocês. O Bial perguntou, tem um produto na... O Bial? O Pedro Bial? Ai, que chique! Olha, Pedro Bial tá assistindo o palestra. O Bial perguntou, tem um produto na área de comunicação, foto/vídeo. E quero introduzir esse trabalho no mercado de luxo. Como iniciar? Bate na porta, Biel, bate na porta. Não existe receita para isso não. Manda, entra, inferniza a vida das pessoas no LinkedIn, faz vídeos curtos para eles, manda para a marca, manda isso para todos os lugares. As pessoas me perguntam muito, Biel, tem algum talento? O que eu tenho que fazer? Não tem talento. Eu era office boy e fui presidente da maior operação de luxo do mundo. Botar a cara e a coragem. 10 vão fechar a porta, 1 vai abrir. É isso, é todos os dias. Bate na porta, vende seu peixe. Apresenta seu portfólio, manda portfólio, faz exercícios, cria possibilidades e oportunidades. Mercado de luxo é um mercado como outro qualquer. Ele demanda do outro lado profissionais que vão conversar com eles, discutir, entra no LinkedIn, vai buscar os executivos dessas empresas, vai lá nos escritórios, deixa portfólio. É dessa forma que a gente tem que fazer. Faz igual a Simone fez com a Ferreirinha. A Simone fez isso, né? Simone me infernizou. Infernizei. O Bruno disse, uma qualidade e um defeito no mercado de luxo. Assim, qualidade, Bruno, eu posso dizer verdadeiramente assim, Bruno, eu vou te falar que uma das qualidades mais impressionantes da atividade do luxo é uma obstinação pela diferenciação. Essas marcas são obcecadas em verdadeiramente educar o cliente aonde que elas se diferenciam. E não importa se é quem está costurando, se é a matéria-prima que está sendo usada, se é a distribuição seletiva. Isso é absolutamente uma obstinação para essas empresas verdadeiramente serem diferenciadas. A busca da diferenciação. Falo de defeito, eu tenho muita dificuldade de falar de defeitos de qualquer segmento de atividade, não estou nem falando do luxo, não. Talvez aqui eu vou te dizer, eu não vou te dizer defeito, eu vou dizer, as marcas de luxo, se eu olho, quando elas trabalham em mercados como o Brasil e quando trabalham em mercados como a América Latina como um todo, principalmente as marcas internacionais, porque tem muitas marcas de luxo brasileiras, elas precisam ser mais humildes, tentando, se colocando mais disponível para entender as verdades locais. Aquilo
que fez com que essas empresas sejam absolutamente extraordinárias na França, na Itália e na Alemanha, não é a realidade do centro-oeste brasileiro, do centro de São Paulo. Então a gente tem que ser mais, talvez essas marcas precisam entender mais, se colocarem mais, essa é a forma, se colocar mais disponível para dialogar com as culturas locais. Isso demanda um esforço maior dessas empresas, elas têm que ainda fazer muito exercício de sandalinha da humildade em relação a isso. E interessante que falando de gente humilde, marca legal, quem te vem à cabeça? E não deixa eu esquecer, eu tenho que fazer uma pergunta, tá? Sobre escassez. Mas vem na minha cabeça Consciência Jeans. Um presente para o futuro, tá, gente? Simone, você amassou o brinde pro nosso clipe, pelo amor de Deus, pro nosso convidado. Não, brinde não, presente. Presente. Brinde parece que qualquer um fez qualquer coisa em qualquer lugar. Olha aqui. Olha aí. Presente. Consciência é grande, hein, gente? Consciência é grande. O nomezinho poderosinho lá, Esse hein? aqui é top. Muito bom isso, Sabe hein? como a gente tá forte, né? Ferreirinha, consciência. Aqui é só potência, irmão. Olha isso. Aí eu ia falar camiseta, mas t-shirt. Mas olha, mas é t-shirt, uma t-shirt. chique. Mas uma malha bacana Mais aqui, hein? empoderada, Uma malha interessante isso aqui, hein? Delícia. Quase um o algodãozinho algodão, Pima. Pima, Parece isso. Então, Pima. olha aí, já percebi aí, hein, consciência, eu tô consciente. É um algodão Pima. Já percebi aqui numa malha bacana disso daqui, hein? Nossa, mas Stanley é uma das marcas. Olha, e vocês estão falando de marca popular, vocês estão falando disso tudo e presenteia com Stanley. E presenteia com Stanley. Olha isso, hein? Show de bola, obrigadão. Mandou esse tá? super presente com muito carinho pra você, tá? E super bacana mesmo, tá? Gostei muito e tenho certeza que eu vou usar. Só não vou usar agora porque eu não quero assustar a audiência trocando de roupa Fazer aqui striptease. à frente de todo mundo. Mas tenho certeza absoluta disso. Show. Não, e a consciência, ela é diferente em muitas coisas. Porque ela vai do jeans do 36 até o 54. Olha, tá vendo? Masculino e Inclusão. feminino. Isso é o que eu acho bacana, né? A gente olhar um pouco mais esses cuidados com a inclusão, com as diversidades, é mais capaz de acreditar que a gente não está mais nessas eras de acreditar que todo mundo tem que ter o mesmo tipo de perfil corpóreo, né? Coisa mais chata, né? 8 ou 800. Por na mesma favor. linha. Muito bacana. Muito bacana. E o mix de produto dele é gigante e eles lançaram a parte de modinha. Então, se um cliente tem a loja de varejo e ele quer... tô sem muita paciência... Tô só com um pouco de dinheiro, eu vou entrar na consciência, ele consegue abastecer a loja dele inteirinha. Muito bom. Masculino, feminino, só compra no site também, tá rolando vários descontos lá, tá? Já aproveita e já vai lá. Entra no Black Instagram. November, né? Black November. Tá quase acabando hoje, dia 29, tá quase no final, gente. Black Corre November. lá no Instagram que tá com muita promoção, muita coisa legal. Lá vai ter o link do site, você vai ter um atendimento diferenciadíssimo. Mesmo sendo online, as marcas têm que ter essa preocupação, né, Feirinha? Não, preocupação em todos os pontos de contato. Todos os pontos de contato. Vê muitas marcas que tem um físico com atendimento excelente. Quando você vai pro online, é bagunçado, de qualquer jeito você não tem atendimento. Então entra lá, vai nas lojas físicas que está localizada na Mendes Júnior, número 395, na região do Brás. E no Megapolo também, no terceiro andar, loja 370. Não deixe de conferir, porque a loja está recheada de novidades, com muita coisa linda e incrível para abastecer a tua loja aí na tua cidade, tá? Consciência diz um presente para o futuro. Muito bom. E com t-shirt de algodão Pima. Pima, sensacional. Eles têm uma linha eco lá também, tá aproveitando com essa preocupação de conscientização e tudo. Muito eles bom. têm uma linha aumentando as ofertas. É isso aí. Então, escassez. É uma estratégia também do mercado de luxo que você fala? Fundamental. Fundamental? Fundamental. Absolutamente fundamental. Todos os produtos e serviços que estão disponíveis para qualquer um, de todas as formas, de qualquer maneira, em qualquer ponto de venda, são produtos de volume. Trabalhar na atividade do luxo é trabalhar, sim, uma distribuição mais seletiva, um conceito mais de escassez, um conceito mais de aumentar a escassez para gerar mais possibilidades, até para que você tenha mais desejo para pagar aquele valor, né? Que são valores mais elevados, evidentemente. Então, a escassez, ela é verdadeiramente uma estratégia importantíssima para o luxo. Ela não é um capricho, ela é necessária. É necessário. A gente, trazendo aqui para nossa realidade, a gente
passa muito isso para o nosso cliente, é isso. Porque quando você vê uma demanda de muitas pessoas comprando a mesma coisa, Isso aí. cara, essa escassez você pode criar a partir do momento em que você começa a colocar a tua própria identidade. Claro, e você pode Sem fazer dúvida essa nenhuma. escassez, Ivan, de diversas formas. A gente pode fazer a escassez de produtos que às vezes a gente cria em edição limitada. Tem um que a gente faz um collab, a gente chama alguém para fazer alguma coisa com você faz uma quantidade X de produção. Então a escassez ela pode ser trabalhada de diversas formas. Eu posso ter uma série de pontos de venda e eu posso ter no online. Eu posso lançar um produto que num determinado período do tempo ele só vai estar disponível no online, não no físico. Eu posso lançar um produto que só vai estar disponível em uma das minhas 6 lojas. Escassez é um elemento que pode ser trabalhado para gerar estímulos. E no luxo isso é fundamental. Agora, nós também temos que lembrar que a escassez, dependendo do produto que você está fazendo, ela é uma escassez porque não tem alternativa. Existem produtos que demoram a ser confeccionados, existem produtos que têm matéria-prima que não estão tão disponíveis. Então é uma escassez pela limitação da produção, é uma escassez pela limitação da mão de obra, né? Não é fácil encontrar bordadeiras, costureiras, então você também torna algo que é mais escasso. E você disse E mais exclusivo, né, também. sobre collab, como você pode pegar essa informação que você está adquirindo e trazer isso para a tua realidade dentro da tua Exatamente loja, do isso. teu cliente. Você vê uma Nike fazendo com Louis Vuitton, por Totalmente. exemplo, você pode ir na tua loja, ir lá na tua cidade, na tua região Exatamente isso. e procurar alguém que faz uma collab. Mas a gente não precisa falar nem falar de Nike, Louis Vuitton no luxo, a gente pode falar de marcas brasileiras com Havaianas. Havaianas é um produto absolutamente democrático, está em todos os 4 pontos de venda, ele vai estar no Paris, lá em Paris. Paris e Paris, que a Havaiana vai estar. É que só muda um pouquinho A a Havaiana letra. vai estar ali, mas é a mesma sandália. Vai estar lá em todos os pontos. E a Havaianas tem collab no Brasil com uma Farm, que é uma marca brasileira carioca. Então não precisamos falar só de Nike, Louis Vuitton, não. A collab ela funciona para qualquer tipo de empresa e marca. Show. E uma definição para mim hoje do luxo que eu quero compartilhar com a nossa audiência é você se posicionar onde você está, a maneira como você se comporta, onde você está nesse momento, com o que você tem, é o que vai te diferenciar. Muito bom. Né? Exatamente isso. Porque É exatamente isso. Tomar uma decisão onde você está, de que forma que você quer estar. E acreditar nisso, né? Acreditar na sua verdade, na sua intenção, na sua vontade. Na sua verdade ali, isso vai te fazer diferente e luxuoso, sem dúvida nenhuma. Você ser você mesmo, natural, transparente, eu acho que isso já é um luxo. Já é um luxo. Você vê a gente quando nós... todas as nossas convidadas aqui são de muita presença de peso. Luxuosa, né? Mas vocês entendem isso? Pra gente, isso é o quê? É o que a gente tá buscando, energia no que a gente acredita. Olha quem tá sentado aqui na nossa frente. É isso, cara. A gente acreditou, é o que a gente quer levar pras pessoas. Isso aí. Comeu sério. E, cara... Quase sequestrou. A gente queria prazer. agradecer demais a oportunidade que você nos deu. Obrigado. Nós estamos enriquecidos de conhecimento e informação, porque esse tipo de atitude de pessoas como você nos mostra que tudo é diferente do que nós imaginamos, né? Porque não é o teu comportamento, o teu posicionamento, onde você frequenta, onde você está, que eu posso ter uma imagem de você, não te conheço, né? Eu acho que esse é um ponto, né? Às vezes a gente cria fantasias. Cria as fantasias, isso cria uma ansiedade na gente, tá? É verdade. Porra, meu, vou o que eu vou falar pra esse cara, velho? Você viu, né? Cara, o cara senta aqui simples pra caralho, batendo um papo. Às vezes você jornalista de informação. Não. A gente que tá ali... E eu não ia chegar aqui, porque o plano estava ferrado pra vir de escuta. Não, às vezes a gente conversa com pessoas que só se vende bem, mas quando você chega perto, nossa, tá de rasgado. Isso aqui foi o quê? Um elogio agora? Foi, topíssimo. Me ajuda, né? Você tem conteúdo, mas tem pessoas que só se vendem bem. Você foi assim, ó. Incrível. Muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado. Foi incrível, foi maravilhoso. Você pediu um livro? Pedir um livro, imagina. Não, pra indicar. Vai pedir um livro? Não, indicação de um livro. É que, assim, a gente pergunta para nosso Eu não trouxe o livro. Além do teu, né? É. O Paladar Não Retrocede. Além do teu, que é incrível, é o número 1. Tem algum livro... O número 1 é esse. O número 1 é esse. Mas algum livro que tu leu que você fala, pô, cara... Virou a chave. Tem uns livros que eu li quando eu era mais novo que eles precisam ser lidos por todo mundo, que eles fazem a diferença. Pequeno Príncipe, Poliana, esses livros precisam ser lidos e precisam mesmo. Eles são verdadeiramente muito importantes. Eu vou dizer o seguinte... Tem um livro que eu tenho dito que, independente de onde nós estamos, qual é o segmento, qual é a atividade, é um livro
ele já não é tão novo, mas é um livro dos últimos anos. É um livro, talvez, de um dos pensadores mais importantes da atualidade, chamado Simon Hayek, o Simon Hayek. O Simon, que é um israelense, ele é um dos grandes pensadores atuais e tem um livro que é um livro muito importante, um livro muito necessário, que se chama, traduzido em português, está disponível no Brasil, que se chama Comece pelo o Porquê. Top esse livro. E esse é um livro que eu verdadeiramente acho que é interessante. O que ele diz é que nós temos uma facilidade de dizer o que nós fazemos e como nós fazemos, mas nós temos dificuldade de dizer por que nós fazemos. Então, além do o que e como, por quê. Faz toda a diferença. Então, comece pelo porquê. Esse é um livro muito interessante. E quero relatar aqui que ele disse sobre você começar, você tomar a decisão de você ir lá e fazer. A minha sobre leitura, eu fiquei pensando aqui, eu falava, minha vista fica doendo meu olho. Cara, que desculpa esfarrapada. Quando eu tomei a decisão que eu preciso de informação, bota um óculos. Bota um óculos. Você não tá enxergando. Vai no médico. Não fica com esse papo, que assim, eu tô com dificuldade de ler. Você tá meio Horácio, né? Se você quer a decisão de mudar a tua vida, comece mudando por você, que eu tenho certeza. E também leia o meu livro, tem que ler o meu livro também. Tem que ler o livro também, tá, gente? Pelo amor de Deus. O paladar não retrocede. Faz um resumão dele aí pra nós, adoro spoiler. Não, mas esse não é spoiler não, esse livro já foi lançado há 3 anos e meio. Não, mas o resumão. Não, é um livro de gestão, é um livro de inteligência de mercado, é um livro é um livro de inteligência de consumo. Você fala sobre gestão lá também? É um livro de gestão, é um livro de negócios, é um livro de mercado, mas ele é um livro de uma prática minha de vivência de projetos. Então ele é um livro muito prático, ele é um livro de uma leitura, inclusive, eu diria, fácil. É um livro que se tornou um best-seller, mas essa frase, o paladar não retrocede, ela não é o título do livro. Essa é uma frase que eu criei há 24 anos atrás e ela determina tudo que eu sou profissionalmente. Não tem a ver apenas com o luxo. Eu acredito verdadeiramente, Simone e Ivan, que nós somos educados pelo belo. Todas as vezes que nós somos surpreendidos, encantados, fascinados por um produto, por um serviço, por um atendimento, por um profissional, esse é o nosso novo ponto de partida. Então, o que eu digo é, se nós estivermos num transporte público, num ônibus ou no metrô, se você estiver num dia de calor infernal e estiver num vagão de metrô com ar-condicionado e num ônibus com ar-condicionado, você não vai sentir falta do bafo do calor, né? Nossa, que vontade do papel, não existe agora. Né? Então, se você dirige um carro popular 1.0, se tiver sistema elétrico no carro, você não vai fechar a janelinha do carro, aperta o botão e pensa, nossa, que saudade da manivela. Porra, ninguém sente falta da porra da manivela. Então eu falo, se você tem a chance de beber champanhe, você não pega a taça de champanhe na mão, olha para a taça de champanhe, nossa, que saudade da cidra cerezé. Para. Né? Me ajuda. Nós somos educados pelo belo. A gente é educado todas as vezes que nós somos surpreendidos, encantados, fascinados por um serviço, por um atendimento, por um produto, o nosso paladar não retrocede. Esse é o nosso novo ponto de partida. A gente se torna mais exigente, né? A gente se torna indivíduos que nos tornamos com outros tipos de perfis. E é assim, nós viemos para essa vida para evoluir, não para ficar parado, estagnado, dar passo para trás. Né, claro, para todos nós, né? Então, o paladar não retrocede, ele é uma reflexão que eu faço de analogia, como eu fiz aqui, que é exatamente disso, né? De nós alcançarmos essa possibilidade de entender que somos nós que educamos o cliente para que ele verdadeiramente nos escolha e tenha, a partir de nós, outros tipos de percepções. Top, arrasou. Sensacional. Vamos brindar? Vamos brindar. Gente, obrigado a vocês presentes, a toda a nossa audiência. Agradecemos. Prazer imenso. Obrigado demais. Muito obrigado. Um prazer, Ivan, Simone. Valeu. Um prazer. Obrigado, muito obrigado. Valeu. Bora, galera! ModaCast criado para você que é apaixonado pelo mundo da moda. Apresentadores: Ivan Lima, Simone Galesco, edição Áudio Mundo, animação Mitra Designer, arte Laurentino X, estúdio Grafe Sale. E a opinião dada aqui são de inteira responsabilidade dos entrevistados. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, TikTok, Spotify, YouTube, no @Universo da ModaCast.